Boa noite. Domínio Público, seu programa de entrevistas está de volta. Todas as semanas você acompanha aqui assuntos da atualidade, a política e a economia através de entrevistas com convidados muito especiais. Hoje o nosso entrevistado é o novo presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, o prefeito de Sentinela do Sul, Marcos Vinícius de Almeida. Ele irá falar sobre as suas propostas para a entidade. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Marcos Vinícius de Almeida começou a sua trajetória política muito cedo. Aos 16 anos atuou em grêmios estudantis e posteriormente na União Gaúcha de Estudantes. Em 2004 foi o vereador mais votado da história de Sentinela do Sul e aos 22 anos foi eleito prefeito do município e hoje exerce seu segundo mandato como gestor da cidade. É acadêmico de Direito da nossa UBRA Guaíba e no último dia 17 assumiu a presidência da FAMURS. Boa noite, prefeito e presidente da FAMURS, Marcos Vinícius de Almeida. Boa noite, prazer poder participar com vocês do programa. 26 anos, o mais jovem presidente da FAMURS na história, uma grande responsabilidade. Já foste vereador, prefeito, isso ajuda nesta nova responsabilidade, Marcos Vinícius? Com certeza, toda a experiência com a política ela é muito útil na administração. Eu digo que a primeira imagem que eu tenho de política era por volta dos 5 anos de idade com meu irmão mais novo, propagandeando os candidatos da família pelas ruas de Vila Vasconcelos, então distrito de Tapes, que hoje se tornou o município de Sentinela do Sul. Depois disso, como falaste, aí, a participação na política estudantil, a militância nas juventudes partidárias. E eu venho de uma família muito politizada, minha família tem história dentro do município, com o histórico trabalho dentro do município com política. Então, se eu não fosse prefeito aos 21, aos 22 anos de idade, eu seria aos 30 ou aos 40. E o trabalho que nós temos desenvolvido dentro do município, na primeira administração e agora nessa segunda, eu acredito que vai ser essencial para poder se implantar dentro da federação, dentro da FAMURS, uma nova ótica, uma nova forma de trabalho. A FAMURS ela é uma instituição valiosíssima para o Rio Grande do Sul. Ela não tem a finalidade só de representar os prefeitos e as cidades, ela é uma instituição que tem por finalidade representar os municípios e os cidadãos desses municípios. E hoje ela é muito pouco conhecida, muito pouco popular. E dentre as nossas propostas vem esse trabalho de popularização, de aproximação da entidade com a população geral. Marcos Vinícius, a FAMURS hoje tem um processo, inclusive, de rodízio, né, em que os partidos que têm maior número de prefeituras, o teu partido, o PP, é um partido conhecido pela seriedade, pela história e também pela representatividade, é o partido que mais prefeitos tem no Rio Grande do Sul. Esta política, né, que prevê o rodízio, que prevê a participação, ajudou nesse processo de fortalecimento, porque períodos anteriores tinha muita disputa, né, dentro da FAMURS. Eu digo que não só ajudou, como foi essencial para a construção dessa identidade municipalista que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. Até bem pouco tempo atrás, a FAMURS ela era uma entidade majoritariamente comandada por prefeitos do PP, que então era PPB, do PMDB e alguns do PDT que conseguiam fazer uma composição. Os demais partidos ficavam à mercê dos cargos que eram indicados ou que conseguiam indicar numa composição. E se tinha, ainda dentro da FAMURS, muito embora a função da FAMURS é uma política institucional, se tinha alguns resquícios de política partidária. Até, inclusive, a criação de entidades paralelas para comportar os partidos políticos. Esse rodízio partidário, que nós chamamos assim entre os prefeitos, o rodízio partidário, que permitiu a entrada do PP no primeiro ano, em função de ter o maior número de prefeitos, o do PMDB no segundo, e posteriormente o PDT e o PT, foi essencial para a despartidarização. Envolver os partidos políticos foi a principal ação que os prefeitos do Rio Grande do Sul adotaram para tirar o vínculo partidário da FAMURS. Até parece uma contradição, mas foi essencial. Hoje nós temos uma diretoria formada com todos os partidos do Rio Grande do Sul, presentes nas prefeituras do Rio Grande do Sul, uma diretoria com homens de bem, homens valorosos e que vão fazer certamente a diferença nesses 12 meses que nós estamos dispostos a comandar a instituição. E qual vai ser a principal marca da tua administração, Marcos Vinícius? Bom, nós estamos programando dentro desses 12 meses ser muito eficientes e muito dinâmicos. São 12 meses de trabalho. Então não adianta a gente pensar em fazer projetos
projetos grandes, projetos fabulosos dentro de uma instituição que na verdade tem como essência a formação de políticas institucionais. A FAMURS ela não é comercial, ela é política, ela é uma entidade quase que classista. Então a nossa ação nesses 12 meses tem que ser dinâmica e muito eficiente para que esse conceito, que esses princípios que a FAMURS hoje detém de representar as cidades, sejam muito objetivados. Então nós colocamos como prioridade a popularização da instituição. Se nós formos na rua e fizer uma pesquisa e perguntar para qualquer indivíduo aqui na rua, olha, vocês conhecem a FAMURS? Sabe o que é FAMURS? Certamente vão dizer que não. Se a gente perguntar para qualquer cidadão na rua se ele sabe o que é FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, possivelmente ele nunca tenha ouvido falar. E há mais de 10 anos os prefeitos vão a Brasília lutar por 1% desse tão sonhado recurso. Então não adianta a gente, prefeitos, nos engajarmos numa proposta, numa luta que é o municipalismo hoje, que o municipalismo não é mais um princípio da Constituição, mas é uma bandeira que os prefeitos defendem quase como uma luta em glória, trabalhar com isso sem o apoio da comunidade, sem o apoio daquelas pessoas que são beneficiadas. No momento em que o cidadão lá do bairro, lá da vila, lá do interior, souber que o FPM significa, na verdade, mais medicamentos no posto de saúde, um transporte escolar de melhor qualidade, ou se o funcionário público tiver a consciência de que com mais FPM ele vai ter um melhor salário, eu tenho a certeza que o processo teria muito mais efeitos. Quando a gente vê a Farsul, a FETAG, a FETAFRE, todas essas entidades, as outras federações, quando vão para a luta, elas têm sucesso por quê? Porque os seus filiados, os seus representados conhecem a bandeira. E a FAMURS não representa só prefeitos, ela representa as cidades. Então nós temos que explorar, na verdade, essa divulgação dos princípios do municipalismo. Esse vai ser um trabalho que nós trataremos como essencial. Fora isso, essa aproximação com os órgãos de governo do Estado, com órgãos de governo do governo federal, para desenvolver na FAMURS a sua essência, a gestão política e a representatividade das nossas prefeituras e das nossas cidades.